Bem, nós estamos hoje aqui nesse vídeo que está sendo passado em nosso site, porque nós gostaríamos de fazer uma pequena apresentação do que foi o último congresso que a Monfort realizou nos dias 27 a 29 de julho desse último ano. O tema do congresso foi o mundo contra a igreja. Hoje nós então não será propriamente uma aula, nós queremos apresentar essas aulas para depois disponibilizá-las através do nosso site para aqueles que têm interesse. Mas apesar de não ser uma aula, é sempre bom nós colocarmos sob a proteção de Nossa Senhora tudo aquilo que nós fazemos. Por isso, para começar, nós vamos rezar 2 Ave Marias. Nessa apresentação, vai estar comigo aqui a professora de Claire, que é a nossa vice-presidente e que foi a responsável pela organização desse congresso. Mas depois da oração eu falo um pouquinho mais a respeito disso. Vamos rezar então, de Claire? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aos seus cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, seja nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu não sei se, acredito que a maioria dos nossos leitores e amigos do site sabe, mas anualmente nós realizamos um congresso. Esse congresso normalmente ocorre entre os meses de julho e agosto. A data varia a cada ano, um pouco em razão da disponibilidade dos palestrantes. Em cada ano o congresso tem um tema. Como eu disse, este ano o tema do congresso foi o mundo contra a igreja. É muito claro, né, que durante toda a história a igreja foi muito perseguida pelo mundo. Nosso Senhor mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. E o que o demônio depois ofereceu para Nosso Senhor foi o mundo, e Nosso Senhor não quis. Nós apresentamos então no congresso várias palestras que tratavam desse tema. Houve várias palestras que foram dadas pelos membros da Monfort, aqueles que habitualmente costumam frequentar a nossa sede, e algumas palestras foram dadas por convidados, entre eles o padre Olanier, que ele é atualmente ecônomo do Instituto do Bom Pastor, e a história dele está muito ligada à de Monsignor Lefebvre. Ele foi das primeiras pessoas que esteve com Monsignor Lefebvre. Para se ter uma ideia, ele chegou a ser o superior da Fraternidade São Pio X na França, e boa parte dos priorados fundados na França foram por obra do padre Olanier. Outro padre que esteve presente em nosso congresso foi o padre Carusi, que é professor no seminário do Instituto do Bom Pastor, e o padre Daniel, que foi ordenado recentemente. Além disso, tivemos a presença da doutora Alice Teixeira, que é, acredito eu, a pessoa que mais conhece a respeito de células-tronco no Brasil. Ela é professora doutora da Unifesp, antiga Universidade Paulista de Medicina. Nesse congresso, nós tivemos presentes por volta de 130 pessoas que vieram de 13 estados do Brasil. Ou seja, é um congresso que tem repercussão no Brasil inteiro. Eu não conheço, é possível que exista, mas eu não conheço um congresso de tal proporção realizado no Brasil sobre temas católicos ligados à polêmica católica contra o modernismo de nossos dias. Bom, organizar um congresso desse é um trabalho enorme. Como vocês sabem, todo mundo que trabalha para nós é voluntário. Então, quem organizou o congresso esse ano foi, como eu disse, a de Claire, que é nossa vice-presidente. Ela é pós-doutora na USP, na área de Química. Além disso, ela tem 8 filhos
e um deles é seminarista do IBP. Então, nas horas vagas, que vocês sabem é bem pouca, ela organiza o congresso. É claro que não foi só ela que trabalhou nesse congresso, muita gente trabalhou no congresso, nos ajudando. Eu destaco aqui talvez só o Alex, né, que teve também um trabalho muito grande. O próprio Ângelo, que está atrás dessa câmera, ele vai ser o Ângelo vai acabar se tornando assim aquela personalidade oculta da Monfort que um dia todo mundo vai querer conhecer, né? Ele ajudou muito nas nossas gravações, está agora realizando mais essa gravação. E o congresso foi realizado em 3 dias, na sexta-noite, que foi o dia 27 de julho, depois no dia 28 o dia inteiro, no sábado, e no sábado à noite nós fizemos o lançamento do cancioneiro Monfort, o CD, o nosso segundo CD, que tem o nome Católico Somos. Não falo do CD agora, o CD está já anunciado no site. No domingo, após o congresso, houve uma missa na igreja do São Bento, é uma missa segundo o rito extraordinário, que é celebrada todos os domingos às 6 horas da tarde no Mosteiro de São Bento. É uma igreja bastante conhecida em São Paulo, no centro da cidade. O mosteiro é muito tradicional, está há muito tempo na cidade. E ela foi celebrada pelo padre Daniel e foi uma missa solene, tendo em vista que é a primeira missa que ele celebrava na cidade de São Paulo, uma vez que ele tinha sido ordenado apenas alguns dias antes do congresso. A finalidade então dessa apresentação, uma vez que as palestras, né, estão todas em CDs, nós julgamos oportuno fazer uma apresentação do congresso, ao invés de colocar tudo isso por escrito no site, julgamos que seria interessante talvez apresentar as palestras através de um vídeo. A Declare então vai apresentar as palestras e após cada pequeno resumo, ela vai dizer algumas palavras sobre cada uma das palestras. Nós vamos intercalar também um pequeno trecho da conferência que foi dada. Dessa forma, aqueles que tiverem interesse em obter esses CDs vão poder nos escrever. Já está disponibilizado aí no site um e-mail para contato e os procedimentos para utilizar essas palestras. Acho que eu já falei demais, né? Vocês já me conhecem pelas outras aulas, sabem que eu falo mais do que o tempo. Aqueles que vão assistir a palestra que eu dei no congresso vão ver que também lá eu extrapolei o tempo. Então, como eu sou tradicionalista, também aqui eu já falei demais. Eu passo a palavra para a Declare, que vai então, como eu disse, falar um pouquinho sobre cada uma das palestras. Bem, gostaria de iniciar descrevendo a palestra do padre Paul Olonhé, economista do IBP, como já havia dito o Alberto, notando que tanto a palestra dele como a palestra do padre Caruso estarão em francês, porque foram assim gravadas. Outro detalhe também é que a palestra do professor Marcelo Andrade não foi gravada por problemas técnicos, então nós só teríamos o áudio dessa palestra. Bem, o padre Olonhé é uma testemunha viva da luta da igreja no último meio século. E ele nos falou da luta do mundo contra a igreja. O mundo, tal como define São Pio X, em sua encíclica de 1903, e Supreme Apostolatus, tem na apostasia a sua principal característica. As razões dessa apostasia, segundo São Pio X, são o laicismo republicano, a filosofia das luzes e o naturalismo racionalista. A Igreja condenou diretamente esse mal moderno até Pio XII. Com João XXIII cessam as condenações e se adota uma atitude de diálogo. O concílio fala de reencontro entre a Igreja e a sociedade humana, de reconhecimento e de amor recíproco. Na falta de condenações, essa apostasia não pode senão crescer, obviamente. Nesse sentido, pergunta Nosso Senhor no Evangelho, quando eu voltar, encontrarei fé sobre a terra? No entanto, a Igreja é indefectível e a doutrina dos apóstolos nos ordena manter a esperança. Em meio às mais terríveis perseguições, cresce a fé, purifica-se a esperança, acende-se o amor a Deus. L'Église coopère avec le monde pour construire le monde. Voilà, dit le cardinal, la vision déterminante du texte Gaudium et Spes. Il faut noter un deuxième élément de base caractéristique du texte conciliaire.
Le cardinal dit le concept de dialogue comme étant son caractère formel fondamental. Le concile, dit-on sous la plume du cardinal, ne saurait donner une preuve plus parlante de solidarité, de respect et d'amour à l'ensemble de la famille humaine qu'en dialoguant avec elle. Le rapport entre l'Église et le monde est donc vu comme un colloque, comme un parler ensemble, et comme la recherche en commun de la solution des problèmes. L'Église apportant dans le dialogue ses propres possibilités avec celles des autres. Ainsi serait finie l'attitude de réserve critique à l'égard des forces déterminantes du monde moderne. Cette attitude de réserve devait être effacée par une insertion résolue dans leur mouvement. L'acquiescement au présent est désormais de rigueur. Et la pensée du cardinal se termine par ces mots. Si l'on veut un diagnostic global du texte, Gaudium et Spes, on pourrait dire qu'il est en liaison avec les textes sur la liberté religieuse et sur les religions du monde, Nostra Aetate, une révision du syllabus de Pie IX, une sorte de contre-syllabus. Ce texte fut considéré comme un défi, ce texte du syllabus fut considéré comme un défi à son siècle. Il a tracé une ligne de séparation devant les forces déterminantes du XIXe siècle, les conceptions scientifiques et politiques du libéralisme. Contentons-nous ici de constater, poursuit le cardinal, que le texte Gaudium et Spes joue le rôle d'un contre-syllabus dans la mesure où il représente une tentative pour une réconciliation officielle de l'Église avec le monde tel qu'il était devenu depuis 1789. Comment pouvoir écrire de telles choses? Et s'il n'y a pas ici de rupture avec la position de toujours de l'Église, c'est que les mots n'ont plus de sens. Cette nouvelle attitude de l'Église vis-à-vis du monde moderne est également celle de Jean-Paul II, exprimée dans son livre Mémoire et identité. Certes, Jean-Paul II, après avoir analysé parfaitement le monde moderne, je vous en ai donné quelques aperçus au début de mon exposé, mais lui aussi va parler de dialogue et va proposer iterum et iterum l'évangile, la concertation, l'aide fraternelle avec le monde moderne. Il exprime très bien au chapitre 18 de son livre Mémoire et identité le souci d'aider l'homme est incomparablement plus important que les polémiques et que les accusations concernant par exemple le fond illuministe des grandes catastrophes historiques du XXe siècle. En effet, l'esprit de l'Évangile s'exprime avant tout dans la disponibilité à offrir au prochain une aide fraternelle. Là, Jean-Paul II nous livre, entre autres choses, son jugement sur l'attitude qu'il convient d'avoir envers le monde moderne, et il s'inspire de Gaudium et Spes. E il s'inspire. A palestra seguinte será a palestra do padre Daniel Pinheiro, que, como já foi dito pelo Alberto, ele é um padre do IBP, muito recentemente ordenado, e veio ao Brasil, rezou a primeira missa em São Paulo, nessa ocasião do Congresso também,
E o tema dele foi o magistério da Igreja e os graus de assentimento que lhes são devidos. Fundamentando-se na teologia tomista e nos princípios fornecidos pela criteriologia a respeito do assentimento humano, ou seja, da adesão do intelecto a um juízo, o palestrante, Padre Daniel, analisou primeiramente os 3 casos possíveis para esse assentimento: a dúvida, a opinião e a certeza, distinguindo as 3 espécies que esta última comporta, isto é, metafísica, física e moral. Uma vez estabelecidos os fundamentos filosóficos que permitem uma análise correta do assentimento humano, o palestrante expôs, baseado no ensinamento dado pela teologia escolástica, qual é a natureza do magistério, tal como foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Mostra que o magistério eclesiástico é uma participação do magistério de Cristo, comportando graus diversos em virtude de uma maior ou menor intervenção humana em cada ato magisterial. Assim, ele demonstra que podemos distinguir 3 graus de magistério: o magistério infalível, o magistério autêntico e o magistério dos bispos diocesanos. O primeiro, analogado na ordem do magistério eclesiástico, é o magistério infalível. O segundo grau de magistério é o magistério puramente autêntico do chefe supremo da Igreja, quando a infalibilidade não está em questão. O assentimento ao magistério supremo não infalível não pode ser absoluto. Esse assentimento é moralmente certo, não excluindo a possibilidade de erro, e a maior parte dos teólogos diz que ele deve ser condicionado. O terceiro grau de magistério é o dos bispos em relação aos fiéis que lhes foram confiados pelo Sumo Pontífice, magistério particular e subordinado. É evidente que se trata de um magistério não infalível, que pode conter erros, o que é ensinado pacificamente na doutrina católica e entre todos os teólogos. O Padre Daniel mostrou ainda que, recusando-se assim uma visão unívoca do magistério eclesiástico, evitam-se 2 vales de erros muito difundidos atualmente: os conservadores e extravagantistas, para os quais todo ato magisterial, ao menos papal, é infalível, e os católicos liberais e neomodernistas, que veem o magistério não infalível como um magistério puramente humano, ao qual não há obrigação de dar assentimento, nem mesmo condicional. Então, bom, essa palestra tem 3 objetivos gerais. Bom, o primeiro é conhecer a verdade, que sempre merece de ser conhecida por ela mesma. O segundo é evitar uma armadilha muito frequente hoje em relação ao magistério, sobretudo caindo em 2 extremos, como a gente vai poder ver melhor depois. E, finalmente, é mostrar também que uma crítica ao magistério ordinário, não infalível, evidentemente, ela não necessita em si de nenhuma autorização, de nenhuma concessão da Santa Sé, mas ela decorre dos próprios princípios teológicos e, consequentemente, filosóficos, que embasam a teologia. Então, bom, evidentemente, se a gente tem uma autorização explícita da Santa Sé, ainda melhor. Bom, então podemos começar? Um pouco pequeno. Então, bom, uma breve introdução, porque parece que eu fujo do tema, e de fato eu fujo um pouco. Mas existe uma ligação, e uma ligação profunda. Bom, primeiro, é evidente a importância que tem o magistério nas relações da Igreja com o mundo. E é o meio, o magistério, instituído por Nosso Senhor, para transmitir os seus ensinamentos aos homens. Porque justamente a fé, ela vem pelos ouvidos, como nos diz São Paulo. Então o mundo e seu príncipe tentam destruir o magistério, de uma maneira ou de outra. Sendo impossível destruir a hierarquia diretamente, eles tentam nos induzir ao erro quanto à natureza do magistério e a adesão a ele. Então, bom, e ele faz, então, ele nos induz ao erro de 2 maneiras, 2 modos. Primeiro, tentando nos fazer acreditar que o magistério não passa de um ensinamento humano. Bom, é a visão hoje comum no mundo. Esse é um dos extremos. O outro é induzindo-nos a infalibilizar todo o ato de magistério. E dessa forma ele destrui também o magistério, consequentemente a Igreja. Ou ele tenta, evidentemente, sem nunca conseguir. Porque se todo magistério é infalível, a mínima contradição entre atos do magistério faz que a Igreja desmorone junto com as promessas de Cristo. Então esse é outro extremo. E esse segundo ponto, então, de infalibilizar todo o ato do magistério,
Então, todo ato de magistério requer um assentimento absoluto. É, como dizia Monsieur Lefebvre, o golpe de mestre do demônio, que ele tem aplicado na igreja nos últimos 50 anos. Então, bom, justamente essa ideia que todo ato do magistério é infalível. Então, havendo uma pequena contradição, ele consegue escandalizar muitos, que terminam deixando a igreja, ou consegue introduzir as ideias do mundo, justamente dentro da igreja, pela aceitação absoluta de todo o magistério. Bom, então, consequentemente, com essa tentativa de nos induzir do mundo e do seu príncipe a dois erros quanto ao magistério, nós vemos os que desprezam o magistério, do outro lado, os que se escandalizam e deixam a igreja, ou tornam-se sede-vacantistas, que é uma maneira, evidentemente, de deixar a igreja. Então, não se deve confundir o que a igreja distingue. De um lado, o magistério infalível e o magistério não infalível. Bom, se a igreja fez uma distinção, há uma razão suficiente. E, de outro lado, o assentimento absoluto e o assentimento moralmente certo e condicionado. Não se deve desprezar o que a igreja ensina por seu magistério não infalível, evidentemente, que permanece regra próxima da fé e a maneira de ensinar mais comum, mesmo se em casos relativamente raros, pelo menos se olha toda a história, esse grau de magistério pode conter-os. Então, entre os dois extremos, um por defeito e o outro por excesso, dá-se uma terceira possibilidade, que é o cume da montanha entre os vales dos erros. Então, é a doutrina católica da analogia do magistério e da adesão que lhe é devida. Na sequência, o professor André Mello tratou sobre as perseguições realizadas pelos romanos contra os católicos no início da cristandade. O professor André Mello descreveu com detalhes muito desconhecidos de muitas pessoas. Apesar de tais perseguições serem muito conhecidas, novos fatos foram interessantes e, por exemplo, que além das perseguições físicas havia no Império Romano uma campanha orquestrada de calúnias e falsas acusações contra os cristãos. A palestra se iniciou com a demonstração da decadência do Império Romano, que vivia um momento de grande opulência material e grande corrupção moral. Nessa situação, havia uma grande indiferença religiosa. Roma era um grande centro ecumênico, como mostra o próprio Panteão, um lugar de culto e sincretismo religioso dedicado a todos os deuses. É nesse contexto que se iniciam as perseguições religiosas. Uma sociedade que admitia todas as religiões como verdadeiras, somente não podia aceitar a religião católica como única e verdadeira. Os cristãos não participavam do culto ao imperador e isto produzia muita irritação nas autoridades romanas. As perseguições se iniciaram com Nero, após o incêndio de Roma, que foi injustamente atribuído aos cristãos. E se estendeu por diversos imperadores, com alguns intervalos. Apesar da brutalidade das perseguições, o número de cristãos não parava de crescer. As perseguições durante o reinado de Décio têm um grande recrudescimento. No período anterior, os cristãos tiveram um tempo de muita tranquilidade, o que os levou ao relaxamento. Desta forma, durante estas perseguições, muitos cristãos acabaram por ceder às ameaças e apostataram. Alguns chegaram até a comprar o chamado libellus, que indicava que haviam prestado culto ao imperador sem realmente tê-lo feito. As perseguições se encerram com Diocleciano. Uma coisa que nós temos que ter em mente, e aqui eu vou colocar como objetivo dessa aula, porque evidentemente que tudo isso nos interessa muito do ponto de vista histórico e, enfim, claro, também o exemplo de heroísmo que aqueles mártires deram nos primeiros séculos da Igreja, isso também nos serve de exemplo de vida. E é aqui que nós temos que colocar mais nossa atenção. E mais do que ter uma aula de história com fatos interessantes para passarmos algum tempo agradável, isso deve nos ensinar um princípio bastante grande, bastante importante. Nosso Senhor já disse que nós não somos do mundo e por isso o mundo nos odeia. Então a história da Igreja Católica é uma história de perseguição ininterrupta. Isso que aqui eu vou contar para vocês é só uma das perseguições que a Igreja sofreu. Uma das primeiras, né? A primeira, propriamente dita, foi aquela perseguição que sofreu Cristo, que foi morto injustamente na cruz. E aquilo que aconteceu com Cristo é o que acontece com a Igreja e é o que acontece com cada cristão, com cada católico. Nós não devemos esperar do mundo um reconhecimento, um prestígio,
nós não devemos esperar senão aquilo que o próprio Cristo teve, que é desprezo, calúnias, perseguições e martírio. Então, essa aqui foi a primeira grande perseguição, uma perseguição violenta que a igreja sofreu. Depois dessa vieram outras de diferentes tipos, de diferentes modos. Então, além dessa perseguição sangrenta, que nós vamos ver que foi feita pelo Império Romano, houve a perseguição das heresias, que já a partir do século II atormentava a igreja. Houve a perseguição dos judeus, até que foi anterior a essa. Houve também a perseguição depois, que houve com a invasão dos bárbaros. E depois todos os problemas das heresias dos primeiros tempos, que negavam que Cristo era Deus. De diferentes maneiras, mas sempre negando que Cristo nosso Senhor fosse Deus. Então também ali uma perseguição. Depois de tudo isso, volta a perseguição violenta com o islamismo, com os muçulmanos. E depois, na Idade Média, novas heresias. E depois vem o protestantismo. E depois vem a Revolução Francesa. E depois vem o modernismo, vem o liberalismo, vem o Vaticano II, vem a Nova Missa. Portanto, o comunismo também, claro, que o Alberto vai falar aqui. A história da igreja é uma história de perseguição. Conosco não pode ser diferente. Evidentemente que nós não vivemos numa época em que se dizer cristão é crime, como era aqui. Aqui, o simples fato de ser cristão era um crime. Isso havia uma lei no Império Romano que dizia: todo aquele que é cristão é criminoso e é réu de morte. Então, se a gente pega a Ata dos Mártires é um livro que contém a ata dos processos que sofreram os católicos no Império Romano. Então, são atas de processos, que tem acusação, defesa, condenação, etc. Em muitos dos casos, a acusação que existe é que a pessoa é cristã. Não é se ela roubou, se ela matou, se ela conspirou contra o Estado. A condenação é uma ação, se ela é cristã. Nós, graças a Deus, não vivemos numa época assim. Mas nós vivemos numa época em também uma perseguição. E uma perseguição ainda pior, uma perseguição que vem de dentro da própria igreja. Uma perseguição que quer impor aos católicos e à igreja uma doutrina falsa, uma doutrina errada, ou uma missa que contém erros. Depois, em 410, apenas 18 anos após Teodósio ter mandado fechar os templos pagãos, Teodósio foi o primeiro imperador realmente católico. Teodósio foi quem promoveu a religião católica, a religião oficial do Estado. Isso foi em 390. Então, em 313, a religião católica foi uma religião permitida. Depois, em 390, Teodósio, que era católico, faz da religião católica a religião verdadeira e proíbe as religiões pagãs. Parecia a vitória total, não parecia? 18 anos depois, começa a invasão, já vinha ocorrendo a invasão dos bárbaros. Alarico, que era o chefe dos godos, saqueia Roma. Quer dizer, uma nova perseguição. Então não havia espaço para tranquilidade. Isso tudo por quê? Isso tudo porque nosso Senhor sofreu Ele mesmo muito mais que todos esses mártires, com muito mais injustiça. O professor sempre repetia uma coisa que Dom Maier ensinava. Quando nós sofremos alguma injustiça, a gente não deve se entristecer, se revoltar ou querer a todo custo se defender. Nós devemos ver e lembrar que pelos nossos pecados, pelos nossos defeitos, nós mereceríamos muito mais que aquilo. Agora, e Cristo? O que ele fez? Não fez nada. E Cristo, então, todo esse sofrimento é uma participaçãozinha que a gente pode ter no sofrimento de Cristo. Mesmo nós hoje não somos perseguidos como eram eles. Mas nós temos a chance de, numa época em que praticamente ninguém pratica religião, dar uma prova de fé. Nós podemos, tendo uma conduta correta, não rindo de uma piada suja, não falando palavrões, indo à missa, praticando a castidade, enfrentando o riso dos outros, uma moça que se veste corretamente. Isso tudo é a nossa forma de martírio. É a nossa forma de poder também participar um pouquinho disso que nosso Senhor sofreu. Então, Deus, nosso Senhor, convida todo mundo para um sofrimento e uma participação na sua paixão. Cada um de uma forma. Então, a gente não pode querer passar em branco essa vida e ir para o céu de graça. Pelo menos um pouco que Deus nos permite fazer, vamos fazer. Esses cristãos,
Por que eles morreram? Eles eram conspiradores? Eram pessoas que estavam tramando matar o imperador? Não, há escritos da época que dizem que eles eram, de todos os cidadãos, os melhores eram os cristãos, os mais exemplares. Então por que eles foram perseguidos? Eles foram perseguidos porque eles acreditavam naquilo que nós acreditamos. Não é que eles tinham uma fé e essa fé agora foi mudada e agora a gente tem uma outra fé que é diferente. A gente não tem, eu não tenho uma relação, eles tinham uma fé lá difícil e tal. Não, o mesmo credo que eles acreditavam, que eles rezavam, é o credo que eu creio, que eu rezo. É a mesma fé, são os mesmos sacramentos, é a mesma liturgia, o mesmo tudo, os mesmos santos, o mesmo Papa. Então, poxa vida, a gente tem a mesma religião, a mesma fé que eles. E eles morreram por causa dessa fé. Isso é uma coisa que deve gerar em nós um sentido de muita responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade diante deles. Eu costumo brincar com os meus alunos da escola e falar, evidentemente que nós não vamos ser condenados à morte por ser cristão, por sermos cristãos. Mas a gente vai agora se acovardar diante das pequenas chances que nós temos de mostrar que nós somos católicos, na hora de dizer um não, na hora de fazer a cara feia quando o professor faz uma coisa suja, na hora de enfrentar o riso dos colegas, na hora de evitar as más companhias, ainda seja para ficar isolado. A gente vai desperdiçar essas poucas chances e se acovardar, e depois a gente vai para o céu. E como a gente vai passar a eternidade? Eu já falo para os meus alunos, a gente vai passar a eternidade se escondendo desses mártires? E ele está vindo ali, eu vou me esconder? É assim que a gente vai passar a nossa eternidade. Não que no céu haja esse tipo de coisa, claro que não há. Mas é um modo de dizer, eles são heróis, por que a gente não pode fazer alguma coisa também? Deus nos convida a fazer alguma coisa também. Uma palestra também de extrema importância foi a palestra do Padre Carusi. Ele é professor no seminário do Instituto Bom Pastor, na França. Ele leciona várias línguas, apologética, eclesiologia, cristologia, entre outros. Em sua palestra, o Padre Carusi desenvolveu, então, o seguinte tema: a ligação entre o mundo e a igreja e a ligação entre o Estado e a igreja. Para tanto, ele primeiro apresentou o que é o mundo, representado pelo Estado, depois o que é a igreja e a doutrina desta sobre a relação entre Estado e igreja. O Padre Carusi, então, discorreu sua palestra através de uma analogia entre igreja e Estado, corpo e alma, fé e razão, e graça e natureza. Entre esses temas não há uma contraposição. Assim como tomistas acreditamos e defendemos a união entre fé e razão, ao contrário de tantas heresias como os maniqueus do século II. Eles defendem uma contraposição entre o espírito e a matéria, entre a graça e a natureza. Que exista uma luta entre o mundo e a igreja, isso é um fato que nós constatamos, mas não se trata de escolher cegamente a um ou ao outro. De fato, o justo é o cume entre os dois picos, que é justamente onde está a virtude. A igreja deve corrigir o mundo naquilo que ele tem de torto por causa do pecado original. Mas para que o mundo seja corrigido, é necessário que ele se submeta a Deus e a sua igreja. Mas isso ele não quer e por isso faz guerra contra a igreja. Como diz Garrigou-Lagrange, a graça está para a natureza, assim como a teologia para a filosofia, e como a igreja está para o Estado. Uma deve estar subordinada à outra, sem que haja, entretanto, uma contraposição. Mas nós não podemos ter a graça se não temos a natureza. Por isso, São Tomás diz, a graça não tolhe a natureza, mas a aperfeiçoa. Essa harmonia é difícil de ser atingida, sobretudo no começo da vida espiritual, mas cabe ao católico buscá-la. Parce qu'avec la seule raison, qui n'est pas la raison des rationalistes, nous pouvons aller très loin et apprendre à celui qui n'a pas la foi que ce que l'Église enseigne est quelque chose de raisonnable, très raisonnable. Parce que, je le répéterai plusieurs fois, l'auteur de la grâce est le même auteur que la nature. L'auteur du monde est le même auteur que l'Église. L'auteur de l'État est le même auteur que la hiérarchie ecclésiastique. Certes, il y a un problème qui s'appelle péché originel, mais on essayera de distinguer à ce propos.
Je commence donc par ce qu'est la doctrine de l'Église et la pratique de l'Église. Comment l'Église s'est comportée vis-à-vis du monde pendant ces 2 millénaires de vie. Comment l'Église enseigne qu'il faut se comporter si on est un roi, si on est un chef, si on est un père de famille, pour être en même temps un bon père de famille, un bon roi et un bon catholique. On distingue les ordres, mais on ne les sépare pas. Ça, c'est la doctrine de l'Église. Et je répète, d'abord la vérité. Et la vérité aussi révélée et définie par l'Église, qui illumine notre intelligence. Après, sur cette voie, nous allons regarder le même sujet comme si nous devions parler à quelqu'un qui n'a pas la foi et qui devrait arriver à comprendre ces mêmes choses, pas avec la même clarté, mais il entrevoit que ce que l'Église dit est juste, parce que son intelligence a été faite par Dieu pour le vrai. Après, il y aura un problème de volonté. On verra aussi. Bon, rentrons un peu dans le sujet. Il faut que dans cette lutte que nous constatons entre le prince des ténèbres et le Christ, nous trouvions un peu la route. Et ce n'est pas toujours facile. D'abord, qu'est-ce que c'est le monde et qu'est-ce que c'est l'Église? Bon, il y a une lutte, ça nous le constatons. Mais est-ce qu'il faut se jeter d'un côté ou de l'autre sans essayer de chercher ce sommet qui est la vertu et qui tend à l'harmonie entre les deux? Bien, le monde chrétien, depuis son origine, a toujours eu une certaine oscillation, je ne sais pas comment dire en français, oscillation, hein? Va d'un côté, il va de l'autre. Du IIe siècle, il paraît le manichéisme. Le manichéisme qui a touché même Saint-Augustin et qui est toujours voir une terrible contraposition entre la grâce et la nature, entre la matière et l'esprit. Cela, je ne vous répète pas l'histoire que vous connaissez sans doute, a amené aux hérésies de Luther, aux hérésies de Jansénius et aux hérésies modernistes, mais sous un autre rapport qu'on ne va pas étudier ici parce que ça serait trop long. De l'autre côté, nous avons un autre excès qui est le naturalisme hédoniste. C'est-à-dire qu'il faut profiter de tous les biens, il n'y faut aucune règle, la raison et la liberté de l'homme sont indépendantes, comme si on était dans le paradis terrestre. Qu'est-ce que c'est ce naturalisme? C'est la négation du péché originel. On fait semblant de ne pas avoir le péché originel pour qu'on puisse tout faire, comme si on était conduit déjà par la grâce et comme si déjà on avait une connaissance et une volonté droite, ce qui n'est pas vrai. Na sequência, nós vamos apresentar a palestra do Dr. Sávio, uma palestra sobre história, versando sobre a Revolução Francesa. Foi uma palestra bastante ilustrada, bastante fácil e muito informativa. A Revolução Francesa está apresentada como um movimento que buscou a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Na realidade, teve como objetivo a destruição da influência da Igreja na França. E para tanto procurou a destruição dos bens da Igreja e promoveu uma luta sem tréguas à religião católica. Para se ter uma ideia da amplitude deste ataque, lembrou o Sr. Sávio que a palavra vandalismo nasceu nessa época, na época da Revolução Francesa. Esta verdade, que é tão ocultada pelos intelectuais e pela imprensa em nossos dias, ficou muito clara com a palestra do Dr. Sávio. Como foi destruída a igreja, como foi destruída toda a riqueza da igreja e tudo aquilo que a igreja havia construído na França durante esse período. Vejam-se os exemplos apresentados nessa palestra, verão em seguida, a expropriação dos bens da igreja, como as sinhás, a destruição de tantas igrejas pelas tropas de Napoleão. Foram alguns dos exemplos apresentados e que pequenos trechos apresentam.
Bom, logo no começo da Revolução, primeiro ano da Revolução, em 2 de novembro de 1789, está errado o númerozinho ali, a Assembleia Nacional põe todos os bens da Igreja à disposição da nação. Alexandre, depois me dá o plásticozinho que está dentro da minha sacola aí com os assinantes. Então ela pôs todos os bens da Igreja à disposição da nação. Obviamente o gênio mau dessa revolução nascente era o Necker, né? Que era o ministro de Luís XVI. No dia 19 de dezembro foram inventados os assignats, né? Então, na verdade, a Revolução Francesa precisava de dinheiro e para dar um lastro a esse dinheiro que ele ia emitir, ela criou esses assignats. Eu trouxe aqui uns assignats originais, só para vocês verem em que é que os bens da Igreja se transformaram. Esse aqui, ó. Então, os bens da Igreja, que foram todos perdidos, se transformaram nesses pedacinhos de papel. Eles são assignats autênticos. Vou passar aí para vocês darem uma olhada. O mosteiro de Alcobaça, os franceses, obviamente, o vandalismo não se restringiu à França, né? Houve problemas em todos os lugares. Napoleão roubou a Europa inteira, em termos de obras de arte, né? Mas, em particular, uma coisa que é muito chocante, você chegar no mosteiro de Alcobaça, lá em Portugal, grande mosteiro cisterciense lá de Alcobaça, e os túmulos lá de Pedro e Inês. Então, o que tem de vandalismo lá foram os franceses que fizeram. Foram os franceses. Então, vamos ver as imagens, só para terminar. Isso aí foram os franceses, tá? Foram os soldados de Napoleão. Então, naquela cortina, ó. E aqui não dá para ver bem, mas as cabeças, em geral, estão degoladas, tá? Principalmente se for de Jesus e tal. Pode passar. Essa eu não tenho que... Essa é uma porta que tem lá no refeitório. Os monges tinham que passar. Se não passasse, né? Tinha que passar primeiro em penitência, jejuando. Tem nada a ver com isso. Aí não tem nada a ver com a Revolução. A porta estreita. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui todos os franceses, pode passar. A roda da fortuna. Você vê que tem muita coisa aqui, ó, tá vendo a cabeça degolada? Mais ou menos o conjunto está íntegro, mas as cabeças estão todas degoladas. Então, pode passar aí. Olha aqui tudo foram os soldados de Napoleão. A palestra do professor Marcelo de Andrade tratou da luta missionária da Igreja. Ele demonstrou que na Idade Moderna, os missionários levaram o fogo da verdadeira fé para todos os 4 cantos da terra com a finalidade de iluminar e salvar os povos obscurecidos pelo paganismo. Porém, essa nobre empreitada foi realizada a custo de muito suor, de muitas lágrimas e de muito sangue. Quando o bem quer se impor, o mal quer depor. Não há exceção, não há paz e não há trégua. Como as grandes missões da Idade Moderna foram iniciadas por Portugal e Espanha e as almas dessas nações foram forjadas na Reconquista, o professor Marcelo tratou da história desde Covadonga. No longínquo ano de 722, iniciou-se a mais longa guerra da história, na qual se lutou pela sobrevivência da Península Ibérica e pelo triunfo da cruz. O desfecho desta guerra propiciou, além de uma grande vitória da cristandade, o grande desenvolvimento das navegações. Então nós vamos então falar um pouco da missão portuguesa e também um pouco da missão espanhola, desde Ceuta até o século XVII. Então aí, ó, o mar salgado com teu sal são lágrimas de Portugal, eu acrescentaria também o suor e o sangue. Esse do suor e o sangue é muito interessante porque os famosos 3 estados na Idade Média que avançou na Idade Moderna, primeiro é o clero, que é o que reza, e é próprio da oração ter lágrima.
Depois é a nobreza, que é o segundo estado, é próprio da nobreza lutar, dá o sangue. E depois o terceiro estado, em Portugal e na Espanha chamado de povos, simplesmente, que é aqueles que dão o suor. Então as navegações, o empreendimento nas navegações dependeu das 3 estados. Se não tivesse ninguém rezando, nenhum barco saía de Portugal. Eles rezavam antes, toda a sociedade portuguesa rezava. No apogeu da religiosidade em Portugal, tinha 300 mil religiosos em Portugal, por uma população que não chegava a 2 milhões. Não tem nenhum caso de nação na Europa que chegou a ter uma proporção dessa. Então era muita gente rezando. O sangue do martírio também foi, os 3 estados também conheceram o sangue do martírio, né? Tanto o primeiro estado, o segundo e o terceiro. Apresentar o comunismo como inimigo e perseguidor da Igreja é uma tarefa muito fácil. Assim, não seria difícil a Alberto desenvolver este tema. Para exemplificar essa perseguição, a palestra apresentada no Congresso tratou particularmente do caso da Hungria e das perseguições realizadas contra o cardeal Mendizente. Vocês poderão ver na palestra quão terríveis foram os sofrimentos físicos e morais impostos pelo regime criminoso do ditador Matías Rákosi, a omissão do governo americano em ajudar o povo húngaro, a invasão soviética para impedir que o cardeal Mendizente chegasse ao governo húngaro, uma vez que, com a Revolução, havia se instaurado o caos e a própria Constituição húngara previa que, neste caso, o poder deveria ser entregue ao cardeal primaz. Mas surpreendente ainda foi a atitude de Paulo VI, que, para fazer triunfar a Ostpolitik do Vaticano, exigiu que o cardeal Mendizente deixasse a embaixada americana na Hungria e retornasse ao Vaticano e permanecesse em silêncio. Em vista dessa terrível ordem do Papa, o cardeal confessor da fé, antes de deixar a embaixada americana, enviou ao Papa a seguinte mensagem: após ter examinado em consciência os deveres inerentes à minha dignidade de bispo e de cardeal, decidi, como prova de meu amor ilimitado à Igreja, deixar a sede da representação diplomática dos Estados Unidos. Desejo terminar minha vida na Hungria, entre o povo que tanto ama, sem que me preocupem as circunstâncias externas que me esperam. Mas se isto se deve revelar impossível devido às paixões que suscitam a minha pessoa ou devido a considerações superiores por parte da Igreja, aceitaria o que constituiria talvez a cruz mais pesada de toda a minha vida. Estou pronto para dizer adeus à minha cara pátria, para prosseguir no exílio uma vida de oração e de penitência. Deposito humildemente o meu sacrifício aos pés de Vossa Santidade, persuadido de que o sacrifício mais grave pedido a uma pessoa torna-se pequeno quando trata-se do serviço de Deus e do bem da Igreja. Eu acabei escolhendo, então, para falar a respeito das perseguições do comunismo. É claro que existiria muita coisa para se falar, né? O comunismo, me parece, foi a pior heresia da história da Igreja, pelo menos em matéria de penetração nos meios católicos, de destruição da Igreja. A heresia comunista vai ser uma coisa de uma violência, uma brutalidade, uma amplitude como jamais houve, né? No tempo do arianismo, né, sobrou só Santo Atanásio lá combatendo o arianismo. Mas vamos dizer o seguinte, era uma parcela da humanidade relativamente pequena, né? A briga estava se concentrando, estava muito maior. O quê? Então, o que aconteceu com o comunismo, que ele tem uma amplitude mundial, quer dizer, desde do extremo oriente até o extremo ocidente, né, o comunismo teve influência. Depois, a penetração que o comunismo vai ter dentro da Igreja é absolutamente gigantesca. Nós vamos ver aqui o papel de Paulo VI nesse trabalho e vamos falar um pouquinho do Concílio Vaticano II, do que aconteceu no concílio. Tudo isso daqui está envolvido nessa história, né? Então, dentro disso tem uma figura muito emblemática de resistência ao comunismo, que foi o cardeal Mendizente.
Tá? Então, contar um pouquinho da história dele, vale muito a pena. E para mostrar, perseguir ele como a gente fala de perseguição, falar assim meio em tese, né? Melhor personificar, quando é possível personificar, ela fica mais fácil de ser entendida. E o que vai ser interessante na vida dele é que a perseguição contra o comunismo, nós vamos ver, teve tortura, etc., mas foi muito pior que isso, a perseguição psicológica e contra as ideias dele, se infiltrando no Vaticano II e através de Paulo VI. Em seu famoso sonho da Batalha no Mar, Dom Bosco fala dos livros como armas de ataque dos inimigos da Igreja contra ela. Assim, a palestra da professora Ivone tratou de como não apenas os livros doutrinários, mas também, até principalmente, as obras literárias foram utilizadas através da história pelos escritores contrários à Igreja para lutar contra ela. Atuando num campo da arte, a arte literária, no caso, em que as ideias se apresentam não explicitamente, mas de maneira simbólica, a literatura é, ao mesmo tempo, um eficiente meio de transmissão de ideias, pois o símbolo ensina poderosamente, e um meio subreptício que evita as reações psicológicas e sociais que uma exposição direta poderia suscitar. O Roman de la Rose, Romance da Rosa, que vai ter uma versão para o inglês feita pelo Chaucer e uma versão para o italiano feita pelo Dante. A versão mais competente, como não podia deixar de ser, é a versão do Dante. Dante, porque o Roman de la Rose ele foi escrito em 2 etapas, por 2 autores que têm quase 50 anos de diferença de idade. Um deles, a história para, a do Jean de Meun, para quando o amante desesperou, já eu falo quem que é esse amante, ele desesperou de conseguir o intento dele, e aí depois o Jean de Loris vai retomar, e aí ele vai conseguir o intento dele. Ele vai dar a tática para conseguir o intento. Mas os 2 livros são de uma chatice inacreditável, imensos, prolixos, além de completamente pornográficos. Horrível de pornografia. O livro mais lido da Idade Média é um livro completamente pornográfico. Se fazia dele uma propaganda enorme. E ele vai ser traduzido para o italiano e para o inglês. Só Gerson, de que eu saiba, eu até encomendei na Europa um livro para tratar da polêmica do Nome da Rosa, mas acabou, do Nome da Rosa não, do Roman de la Rose, mas estava esgotado no fornecedor, não consegui. Que eu saiba, só o Gerson acabou. Porque justamente era ridículo tratar de literatura, era ridículo tratar de ficção. Nós seremos ridicularizados. Gerson, c'est bien qu'il n'est pas ça, c'est loin de là, très mauvais, mais c'est le seul personnage que je sache qui a attaqué ce livre. O padre lembra que ele não era santo, pelo contrário, ele era galicano, era até bastante ruim. Mas foi a única pessoa que eu saiba que atacou o livro. O Roman de la Rose, um especialista, o Luigi Valli, eu fiz uma tradução ali, ele afirma o quê? Que é um manual sectário que explica e justifica a adoção do código secreto e da dissimulação por parte da seita dos Fedeli d'Amore. Ele vai tomar, ele não vai explicar o Roman de la Rose, ele vai explicar o Il Fiore, que é a versão melhor. E ele diz ainda, é necessário ler o poemazinho, Dante faz em verso, o outro acho que não é, deixando de lado as digressões verdadeiramente eróticas, porque o que atraía a maioria? A pornografia. A maioria das pessoas hoje também vai ver muitos filmes, são vários. Não está nem um pouquinho preocupado com as ideias. Mas além do pecado dessa contra a castidade, as ideias entram ainda com mais violência, porque a pessoa está com a inteligência mais perturbada. Além da palestra versando sobre educação, um tema de muito gosto da professora Ivone, ela também fez uma breve introdução para explicar a foto que representa o tema do nosso congresso.
Eu queria também, a pedido do Alex, explicar para aqueles que não saibam que a figura que nós temos como símbolo do nosso congresso este ano é um símbolo com o qual os filhos do Alberto cresceram, pendurado no quarto das crianças, acho que no quarto dos meninos sempre teve esse quadro, que é um quadro da Revolução Mexicana, é um quadro dos cristeiros. Esse padre foi preso pelo grande crime de ser católico, foi condenado à morte e, assim como o cardeal Mindszenty se revestiu de todos os seus paramentos para ser preso, ele ia para um encontro ainda mais importante. Então ele se revestiu de todos os seus paramentos, ele sempre se vestiu assim para se encontrar com o Nosso Senhor na hóstia, ele ia se encontrar agora com o Nosso Senhor pessoalmente, um encontro muito mais importante, então ele fez questão de se revestir também dos seus paramentos de missa. Todos nós sabemos que o padre que celebra deve ser como Nosso Senhor, sacerdote e vítima. Aqui ele ia celebrar uma missa em que ele perfeitamente ia poder ser vítima junto com Nosso Senhor. Então ele se paramentou e foi assim, na posição do Incroíba do Altaredei, que ele quis ser fuzilado. E como isso consubstancia muito a posição da igreja diante do mundo e do modo como o mundo vai sempre tratar a igreja, por isso que o Alberto escolheu como o símbolo do nosso congresso deste ano. A professora Laura Palma, ela é doutoranda em História, e particularmente História da Arte. No nosso congresso, ela veio apresentar uma palestra sobre arte no Renascimento. Foi uma palestra bastante interessante sobre aspectos muito desconhecidos nossos, meus particularmente, porque eu gosto muito desse tema arte. Ela tratou das doutrinas secretas presentes no Renascimento, através das obras de arte, e sem dúvida foi uma palestra bastante surpreendente. Normalmente, muitos autores renascentistas são apresentados como pessoas ligadas à igreja, e alguns são mesmo considerados devotos e religiosos, mesmo porque muitas de suas obras de arte eram encomendadas por importantes personalidades do mundo católico. Ocorre que esses mesmos artistas, na realidade, difundiam para alguns iniciados ideias de doutrinas completamente contrárias à igreja. A palestra, então, da professora Laura, além de estar baseada em importantes autores que tratam deste assunto, é fruto de seus próprios estudos e traz importantes descobertas. Então, a arte do Renascimento é uma arte carregada de filosofia. Essa filosofia, no entanto, ela está escondida, né? Como a Dona Ivone deve ter comentado aí, o paralelo é muito grande, né, com a literatura. Ela, na pintura, nas artes, todas essas verdades filosóficas, elas estão escondidas no meio das figuras, não com símbolos, né? Eu ia parar para ler, mas eu acho que é melhor não parar. Mas esse autor, que é um autor bem importante, Júlio Carlos Argan, ele faz uma análise fantástica de toda a história da pintura italiana. E ele mesmo conta, né, que a arte no Renascimento, isso aqui é um crítico de arte renomadíssimo hoje, né? Ele conta que, ele mesmo diz que a arte do Renascimento é uma arte feita em código, que, evidentemente, isso não está em todas as pinturas, né? Mas que é uma arte feita em código. E o código não é símbolo, ele faz questão de frisar, porque o símbolo, ele se manifesta claramente, né? O símbolo é apreensível pelas pessoas. A serpente simboliza o demônio, né? O código é diferente. Um código é como uma escrita, que eu tenho que conhecer o que aqueles símbolos, que não me... o A, o B, o alfa, o gama, o que aqueles símbolos significam para conseguir ler. Então, para ler a pintura do Renascimento, eu tenho, palavra do Argan, que ser iniciado, né? Assim como para ler a escrita egípcia, eu tenho que me iniciar na escrita egípcia. Para ler os quadros mais importantes do Renascimento, eu tenho que ter uma iniciação, porque aquilo que está lá é um código, né? E esse código nos fala do quê? Tá? Esse código vai falar de várias coisas. Então agora um assunto central é a crítica à igreja, né? É a crítica à igreja. Escondido.
Não em todas as obras, né? Mesmo você pegar um grande pintor como Leonardo, um grande pintor como Michelangelo, não são todas as obras deles que estão carregadas e que tem coisas escondidas, o Bruegel, o Bosch, não é tudo, né? Mas as chamadas obras mestras, né? Aí a gente pode descobrir descobrir através dela uma doutrina. É muito difícil descobrir, né? A pedra de Roseta, escrita egípcia, demorou milhares de anos para ser decifrada, né? Foi decifrada em 1800 e tanto, né? Então é muito difícil decifrar, mas a gente consegue pegar pistas que eles mesmos nos deixaram, e mais ou menos porque a gente já sabe o que ele quer dizer, né? Tem alguns autores mais explícitos, como vocês vão ver que é o caso do Bosch, que ele é muito explícito, e tem alguns atores extremamente velados, como é o caso do Leonardo, que infelizmente não vai dar tempo de dar aqui. Se a palestra da professora Laura foi surpreendente, a da professora, a doutora Alice Teixeira, da Unifesp, foi sem dúvida a mais chocante. Ela tratou de questões de células-tronco e do aborto. Ela deixou muito claro que o mundo moderno não tem qualquer apreço à vida humana e que, se não houver uma vigorosa reação por parte dos católicos, em breve teremos implantado no Brasil uma legislação abertamente contrária à lei natural. A doutora Alice iniciou sua palestra falando sobre os ataques que a igreja vem sofrendo. Uma das partes mais chocantes da palestra foi quando a doutora Alice informou que atualmente os processos de aborto são realizados através de dilaceramento de crianças. O motivo de tal procedimento é verdadeiramente macabro. É mais fácil vender partes das crianças do que uma criança inteira. Isso é abominável. A doutora Alice apresentou em sua exposição uma tabela de preços de partes de crianças abortadas. Sem dúvida, estamos presentes diante de um mundo monstruoso, muito pior do que aquele que perseguia a igreja no Império Romano. E isso daí é o aborto. Isso daí é o aborto. Então, isso daí é um aborto por aspiração. A vácuo. Dessas bombas a vácuo que tem milhares espalhadas aqui no Brasil. Trazidos por aquela que se diz católica pelo direito de que sim. Outra forma de aborto. Se der tempo para ver até a carga dentária. Essa é outra terrível. Ele é despedaçado, é tirado aos pedaços. Por que ele é tirado aos pedaços? Para ser vendido. Os pedaços dele vão ser vendidos. Certo? Então aí vocês têm uma lista de preços. Para dizer ainda para a mãe que vai ter um fim interessante para o resto daquela criança se ela gostou. Sendo que eles ignoram, né? Que o bebê é manipulado em posição, lentamente retalhado vivo durante esse processo de colheita, para garantir que as mercadorias valiosas não sejam danificadas. Que exemplo pior que nós podemos ter de gente que se diz pesquisador e que usa esses pedaços de fetos? Bem, como vocês viram, é um congresso bastante denso, com palestras muito importantes e que foram muito elogiadas por todos aqueles que estiveram presentes. Nós esperamos também que essas palestras sejam bastante proveitosas para os nossos leitores e os nossos amigos do site Monfort. Desde já, nós deixamos todos vocês convidados para o congresso que será realizado no próximo ano. Aqueles que puderem ir se programando, nós ainda não temos uma data certa, como eu disse, depende da confirmação dos palestrantes. Como eu também já disse, aqueles que quiserem adquirir os CDs das palestras, eles podem fazê-lo através do anúncio
que está no nosso site. Nós aproveitamos a oportunidade para agradecer novamente todos aqueles que ajudaram nesse congresso e colocamos nas mãos de Nossa Senhora os frutos desse nosso trabalho. Acho que nós podemos rezar para encerrar essa apresentação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aos seus cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, de nossa salvação. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.